Bom dia, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de História. O nosso tema de hoje é República Coronelista, enfocando o governo de Afonso Pena e de Hermes da Fonseca. Sejam muito bem-vindos. Nascido na cidade de Santa Bárbara, o político e advogado Afonso Pena tornou-se o primeiro presidente mineiro a ascender à presidência da República, sucedendo ao mandato de Rodrigues Alves. Foi o primeiro governador eleito pelo voto direto para o estado de Minas Gerais em 1892. Foi durante o seu mandato como governador de Minas que se estabeleceu o decreto de transferência da capital de Ouro Preto para o Arraial do Curral del Rei, a nossa futura Belo Horizonte. Afonso Pena foi também um dos fundadores da Faculdade Livre de Direito de Minas Gerais, hoje Faculdade de Direito da UFMG, carinhosamente chamada de Vetusta Casa de Afonso Pena, por seus alunos, funcionários e professores. Independente de representar os interesses da política do café com leite, realizou sim uma administração orientada de fato para os grandes desafios nacionais. Promoveu, neste sentido, a construção da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil e interligou as ferrovias paulistas e paranaenses, consolidando a integração entre o Sudeste e o Sul do país. Paralelamente, a partir da expedição comandada pelo Marechal Cândido Rondon, promoveu a interligação entre a região amazônica e o Rio de Janeiro, capital federal, através da instalação do sistema telegráfico de comunicação. Foi durante o seu mandato que ocorreu também a criação do Serviço de Proteção ao Índio, dirigido pelo próprio Marechal Cândido Rondon. Atualmente, o SPI tem as suas funções e atribuições dirigidas pela FUNAI, Fundação Nacional do Índio. Afonso Pena também criou o Serviço Geológico e Mineralógico, no sentido de promover a exploração das riquezas do subsolo do país. Durante o seu mandato, o Brasil participou da Conferência de Paz em Haia, sendo Rui Barbosa o nosso ilustre orador e representante. No Rio de Janeiro, sediou uma exposição internacional em 1908, para comemorar naquele momento o centenário da transferência da corte portuguesa para o Brasil. Destaca-se na gestão de Afonso Pena a chegada do primeiro grande contingente de imigrantes japoneses no Brasil. Símbolo emblemático dessa transferência foi a atracagem no Porto de Santos do navio Kasatomaru, no dia 18 de junho de 1908. Do Porto de Kobe, a embarcação trouxe numa viagem de 52 dias os 781 primeiros imigrantes vinculados ao acordo imigratório estabelecido entre Brasil e Japão. A demanda por mão de obra imigrante para as fazendas cafeeiras paulistas contemplava satisfatoriamente os interesses das oligarquias rurais deste estado. Por sua vez, os desdobramentos do processo industrial japonês, marcado, dentre outros aspectos, pelo desemprego decorrente da mecanização do campo e das fábricas, estimularam a gradativa transferência de cidadãos nipônicos para o Brasil. No último ano de seu mandato, Afonso Pena faleceu, assumindo o poder o vice-presidente Nilo Peçanha. A disputa à sucessão presidencial neste momento ganhou contornos políticos conflitantes entre mineiros e paulistas, configurada na campanha civilista. A oligarquia mineira, que já estava no poder, decidiu lançar o nome do ministro da Guerra do governo de Afonso Pena, o militar gaúcho Hermes da Fonseca, à presidência, e o nome do governador de Minas Gerais, Venceslau Braz, para a vice-presidência.
Sentindo-se preteridos por Minas Gerais, que rompia dessa forma com a alternância do café com leite, os paulistas decidiram apoiar o candidato civil e baiano Rui Barbosa à presidência e o nome do governador de São Paulo, Manuel Joaquim de Albuquerque Lins, para a vice-presidência. Foi no contexto dessa sucessão que Rui Barbosa inaugurou no Brasil, sim, a primeira campanha eleitoral moderna da nossa história, percorrendo diferentes cidades e regiões, realizando discursos e promovendo comícios que contemplavam os valores dos grupos médios urbanos. Rui Barbosa defendeu como plataforma de sua candidatura a moralidade pública e administrativa, a defesa do voto secreto e o fim das fraudes eleitorais através da instituição da justiça eleitoral no país, além da adoção de concursos para o ingresso no funcionalismo público, dentre outras propostas. No entanto, apesar de sair vitorioso na maioria dos centros urbanos que visitou, Rui Barbosa foi derrotado pelo candidato Hermes da Fonseca, favorecido em grande medida pela máquina de fraudes eleitorais que dominavam a estrutura política do país. Vitorioso com o apoio das oligarquias mineiras, o período de governo de Hermes da Fonseca seria, no entanto, marcado por inúmeras revoltas. Supostamente, em nome do combate à corrupção e aos desmandos dos políticos locais, o presidente Hermes da Fonseca promoveu o início da política das salvações, procurando reduzir a influência e o poder das oligarquias regionais contrárias ao seu governo. Essa política consistia, em especial, na intervenção do governo federal, que, alegando a necessidade de promover a depuração dos verdadeiros valores republicanos, promovia a substituição das oligarquias estaduais que declaradamente apoiaram o candidato de oposição, Rui Barbosa, à presidência da República. O salvacionismo de Hermes da Fonseca consistia na prática em destituir militarmente as oligarquias regionais que se opunham à sua ascensão ao poder. Em especial na região nordestina, reduto do candidato derrotado Rui Barbosa, essa política foi realizada em estados como a Bahia, Pernambuco e Alagoas. No estado do Ceará, o presidente Hermes da Fonseca destituiu do poder o governador Antônio Nogueira Accioli, substituindo pelo político de oposição o também coronel Franco Rabelo. Os coronéis aliados do governador deposto pelo presidente, como o deputado Floro Bartolomeu, conseguiram convencer o prefeito de Juazeiro do Norte, o padre Cícero, a aderir à resistência contra a política salvacionista de Hermes da Fonseca no estado. O padre Cícero, além de religioso, era também, na realidade, um influente proprietário rural, muito querido e muito respeitado pelas pregações espirituais e pela prática assistencialista em favor da população sertaneja menos favorecida da região. Construiu-se dessa forma a curiosa aliança entre as esferas do civil e do sagrado, a articulação militar entre jagunços e fiéis, em favor de uma guerra santa contra a intervenção federal no Estado. Os primeiros subordinados ao domínio dos coronéis e os segundos subordinados às orientações religiosas do padre Cícero. Após 3 meses de luta entre as forças aliadas ao ex-governador Accioli e as forças de Franco Rabelo, apoiado por Hermes da Fonseca, o interventor federal, pressionado, renuncia. Hermes da Fonseca permite uma nova eleição, vencida pelos representantes da família Accioli, e nessas novas eleições, o padre Cícero foi eleito como vice-governador.
A revolta do padre Cícero, apesar de vitoriosa, não pode ser vista como um movimento popular. Apesar de contar com expressivo apoio e engajamento dos seus fiéis seguidores, este movimento estabeleceu-se, na verdade, em favor dos interesses oligárquicos, canalizados para a recondução dos grupos ruralistas dominantes locais, indispostos com as orientações do governo federal. Por fim, vale ressaltar que a áurea sagrada e mística que envolve a imagem do padre Cícero foi reforçada pela polêmica questão relativa ao suposto milagre da hóstia. Historicamente, um suposto fenômeno sobrenatural ocorrido na cidade de Juazeiro do Norte ainda em 1889. Segundo relatos da época, várias eucaristias administradas pelo padre Cícero à beata Maria de Araújo teriam se transformado em sangue, que era recolhido em lenços pelo padre, julgando-o ser o próprio sangue de Cristo. O fenômeno teria se repetido 47 vezes, em especial nas quartas e sextas-feiras da Quaresma e outros dias até o dia da Ascensão. Em razão desta polêmica, o padre foi destituído de seus direitos canônicos em 1891 e foi posteriormente excomungado da Igreja pelo Papa Leão XIII, em conformidade com a decisão da Congregação do Santo Ofício em 1918, acusado de manipulação dos fiéis na revolta política de Juazeiro. Recentemente, no entanto, em 2015, foi reabilitado pelo Papa Francisco como membro da Igreja Cristã Católica. Também, no contexto do governo de Hermes da Fonseca, a eclosão da Revolta das Chibatas. A Revolta das Chibatas é considerada um grande marco na luta em favor dos direitos civis e das causas populares, no período que marca a transição da ordem monárquica para a ordem republicana no Brasil. Suas raízes encontram-se nas péssimas condições de vida, de trabalho e de salário impostas aos marujos brasileiros ainda no início do século XX. Apesar da recente vitória do processo abolicionista no país, os marujos brasileiros ainda eram penalizados em suas faltas pelas autoridades oficiais da Marinha através de castigos físicos e de açoites corporais. Prática essa herdada da Marinha Portuguesa do período colonial, a partir de um código conhecido como Artigos de Guerra. Essa forma de punição era imposta aos postos mais baixos da Marinha, ocupados em geral por negros e mestiços no Brasil. Para os historiadores, a revolta da Chibata traduz não só uma revolta contra os castigos físicos na Marinha, mas também como uma revolta contra a desigualdade social e racial existente tanto na Marinha como na nossa realidade social. Em 1909, o Estado brasileiro, procurando promover a modernização da sua esquadra de guerra, encomendou à Inglaterra a fabricação de 2 encouraçados, ou seja, 2 navios de guerra, considerados do ponto de vista bélico, naquele momento, os mais avançados para a época. Durante o processo de construção dos encouraçados, o Estado brasileiro mandou à Inglaterra uma comitiva de oficiais e de marujos para testemunharem in loco as etapas relativas a esse processo. O marujo negro João Cândido, que fazia parte desta comitiva, em contato com os marujos ingleses, foi informado da revolta do Potemkin, que em 1905 na Rússia havia se rebelado contra a prática dos castigos corporais e as duras condições de trabalho e de salário na Marinha dos Czares. Ciente do exemplo dos marujos russos do Potemkin, João Cândido idealizou, ao chegar no Brasil, o movimento contra a prática dos castigos corporais
também imposto aos marujos da nossa esquadra, além da valorização e da melhoria dos salários praticados na Marinha Brasileira. Após a chegada dos encouraçados no Brasil, batizados curiosamente de Minas Gerais e São Paulo, João Cândido e 2.000 marujos amotinados ocuparam os dois navios, entrando em luta contra os oficiais brancos que os comandavam. O estopim para o início da revolta ocorreu quando o marujo Marcelino Rodrigues Menezes foi punido com 250 chibatadas, sem direito a tratamento médico. O critério, entre aspas, do Código Disciplinar eram 25 chibatadas. Com o controle dos navios, os marujos rebelados apontaram os canhões do encouraçado para a Baía da Guanabara e exigiram que o presidente Hermes da Fonseca estabelecesse uma lei que abolisse a prática dos castigos corporais na Marinha Brasileira, além da anistia, ou seja, o perdão aos líderes e revoltosos do movimento. Os marujos rebelados redigiram um manifesto com as suas exigências e encaminharam-no para o gabinete do presidente recém-eleito Hermes da Fonseca. Coincidentemente, no dia em que se iniciou a revolta, o presidente oferecia uma festa no Rio de Janeiro em comemoração à sua posse como presidente. Em sua íntegra, o Manifesto dos Marujos possuía os seguintes dizeres: nós, marinheiros, cidadãos brasileiros e republicanos, não podendo mais suportar a escravidão na Marinha Brasileira, a falta de proteção que a pátria nos dá, e até então não nos chegou, rompemos o negro véu que nos cobria os olhos do patriótico e enganado povo. Achando-se todos os navios em nosso poder, tendo a seu bordo prisioneiros todos os oficiais, os quais têm sido os causadores da Marinha Brasileira não ser grandiosa, porque durante 20 anos de república ainda não foi bastante para tratarmos como cidadãos fardados em defesa da pátria. Mandamos esta honrada mensagem para que Vossa Excelência faça os marinheiros brasileiros possuirmos os direitos sagrados que as leis da República nos facilita, bem assim como reformar o código imoral e vergonhoso que nos rege, a fim de que desapareça a chibata, o bolo e outros castigos semelhantes, aumentar o soldo pelos últimos planos do ilustre senador José Carlos de Carvalho, mandar pôr em vigor a tabela de serviço diário que a acompanha. Tem Vossa Excelência o prazo de 12 horas para mandar-nos a resposta satisfatória, sob pena de ver a pátria aniquilada, bordo do encouraçado São Paulo, em 22 de novembro de 1910. Nota: não poderá ser interrompida a ida e a volta do mensageiro. Marinheiros. Diante da adesão de outros navios da esquadra, como o Bahia e o Deodoro, o presidente Hermes da Fonseca, recém-empossado, pressionado pela evolução do movimento, assinou no dia 26 de novembro a lei que suspendia a prática dos castigos corporais na Marinha Brasileira e anunciou a anistia aos revoltosos do movimento. No entanto, apesar de prometer a anistia após a deposição das armas pelos marujos amotinados, Hermes da Fonseca, no dia 28 de novembro, decretou o estado de sítio, dispensando centenas de marinheiros por indisciplina e prendeu os principais líderes do movimento. João Cândido ficou recluso durante 2 anos no presídio da Ilha das Cobras e, posteriormente, teve a sua pena transformada em internação para um manicômio do Estado.
O líder da revolta foi posteriormente absolvido das acusações de conspiração em 1º de dezembro de 1912, mas foi expulso da Marinha. Sobreviveu como pescador e vendedor, até que o jornalista Edmar Morel resgatou a sua história do esquecimento, lançando o livro A Revolta da Chibata, em 1959. Somente em 23 de julho de 2008, durante o governo Lula, o Estado brasileiro entendeu que as causas da revolta eram legítimas e concedeu anistia pós-morte aos marinheiros envolvidos. Podemos, no contexto desta revolta, apontarmos para a tradicional contradição existente entre modernidade e arcaísmo na história do Brasil. Por um lado, a preocupação do Estado brasileiro em promover a modernização da sua esquadra, com encouraçados de última geração, mantendo, no entanto, o mesmo código disciplinar arcaico definido no período colonial. Da mesma forma, a revolta das chibatas reproduz este antigo quadro colonial ao colocar em evidência os conflitantes interesses que persistiam no início do período republicano, entre oficiais e marujos, entre brancos e negros, metaforicamente simbolizados pela antiga e secular relação entre senhores e escravos. A música O Mestre Sala dos Mares, composta por João Bosco e Aldir Blanc em 1975, foi feita para homenagear o líder da revolta da Chibata. A letra, no entanto, foi censurada pelo regime militar. Atualmente, existe uma estátua de João Cândido na Praça 15, no Rio de Janeiro, ali instalada pelo governo Lula no ano de 2008, para homenagear um herói popular da nossa história e a sua corajosa luta pela afirmação dos direitos civis no Brasil. Também, no governo de Hermes da Fonseca, a eclosão da Guerra do Contestado. Assim como a Guerra de Canudos, a Guerra do Contestado guarda convergências sociais e doutrinárias com o movimento dirigido por Antônio Conselheiro no interior da Bahia. Primeiramente, o termo contestado faz alusão a um território disputado, reivindicado ou contestado por diferentes partes. No sul do Brasil, a região do contestado, conforme podemos verificar no mapa, correspondia a um território em disputa pelos estados do Paraná e de Santa Catarina. Nessa região foi organizada uma comunidade, definida como Quadrado Santo, dirigida pelo beato José Maria. De caráter messiânico e comunitarista, essa comunidade, também como em Canudos, ameaçou os interesses dos diferentes grupos associados à estrutura oligárquica da ordem republicana. O governo brasileiro, naquele período, para garantir o escoamento e o transporte da produção ruralista do sul do país, patrocinou a construção de um projeto ferroviário, ligando Porto Alegre ao Porto de Santos. O comando do projeto, no entanto, foi assumido pelo empresário americano Percival Farquhar, que, através da Brazil Railway Company, iniciou a construção do empreendimento ferroviário. O empresário norte-americano Percival Farquhar recebeu como direito pela instalação do projeto quilômetros de faixas de terras instaladas às margens da ferrovia, que poderiam ser por ele exploradas ou colonizadas. Favorecido pelo contrato, o empresário norte-americano construiu a madeireira Southern Brazil Lumber para extrair a riqueza natural das faixas a ele concedidas.
A desapropriação compulsória das terras para a construção do empreendimento ferroviário, do ponto de vista social, acabou provocando a expulsão de milhares de poceiros, que, através da atividade extrativista, em especial da madeira e do mate das florestas sulistas, derrubadas pelo projeto, procuravam assegurar a sua sobrevivência material. Perdendo a posse de suas terras, os antigos poceiros da região encontraram na comunidade do Quadrado Santo, conduzida pelo beato José Maria, uma nova alternativa para esta sobrevivência. O processo de desolação e abandono das comunidades rurais carentes estimulou no início do período republicano a emergência das lideranças messiânicas, como Antônio Conselheiro na Bahia e do beato João Maria no sul do país. Inspirado nas pregações de João Maria, surgiria posteriormente, na região do Contestado, o beato José Maria Agostini, um curandeiro popular que idealizou a criação de uma comunidade que oferecesse, como em Canudos, uma alternativa social de sobrevivência digna para as populações carentes da região, regidas pelas leis de Deus na concepção de uma monarquia celestial, capaz de assegurar a garantia da terra e do trabalho para todos. Vale lembrar que, após a conclusão da obra ferroviária, outros milhares de desempregados da própria ferrovia também aderiram ao projeto messiânico proposto pela comunidade dirigida pelo beato José Maria. Em breve tempo, a comunidade chegou a abrigar uma população de 20.000 integrantes que buscavam nessa comunidade a justiça social, a dignidade e o acesso à terra. O crescimento exponencial desta comunidade chamou a atenção das autoridades, que viam novamente nesta experiência comunitarista o emblemático exemplo de Canudos. A perda de mão de obra explorada pelos ricos proprietários da região e a evasão de receitas pelo não pagamento dos impostos pelos integrantes desta comunidade estimularam a estratégia repressiva do Estado republicano. Alegando o princípio da desobediência civil e o viés monárquico do movimento, o governo promoveu intensa repressão, a partir de um exército constituído por 90.000 soldados e pesada artilharia. Na Guerra do Contestado, o governo utilizou inclusive de aviões para o monitoramento da comunidade. Por fim, com a repressão à comunidade do Contestado, marcada pela morte da expressiva maioria de seus integrantes, o Estado brasileiro silenciava mais um movimento que revelava em suas raízes a luta pela posse da terra e a promoção da justiça social. Valores e princípios, infelizmente, ainda desconsiderados pela ordem republicana nacional. Bom, pessoal, encerramos dessa forma mais uma videoaula sobre República Coronelista. Muito obrigado pela atenção de vocês, um grande abraço e até a próxima.